O menor valor inteiro da expressão 5n² menos 195n mais 15 ocorre para n igual a quanto? Então aqui ele quer saber qual é o valor de n em que essa expressão, que é aí a ideia de uma equação quadrática, né? Tem um n ao quadrado, vai ter o menor valor inteiro. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, uma equação do segundo grau, e eu quero descobrir quando que esse valor aqui vai ser mínimo, primeira coisa, né? E essa equação ela vai assumir um valor mínimo, porque o coeficiente a é igual a 5, ou seja, maior do que 1. Quando isso acontece, quando o valor de a, para quem não lembra aí, né? Quando a gente tem uma expressão ax² mais bx mais c igual a zero, quando o coeficiente a ele é positivo, o gráfico dessa equação, né, o gráfico aí, a gente pode falar até de função, ele é côncavo para cima, ou seja, eu não sei aí como ele está no plano cartesiano, mas ele é côncavo para cima. Essa parte interna da parábola, ela está voltada para cima. Então, ela vai ter, em determinado momento, um ponto aqui embaixo que vai ser o menor de todos. E aí, esse ponto é o que a gente chama de mínimo, certo? Então, essa expressão, como ele chamou aí, vai ter um valor mínimo. E ele quer saber qual é o valor de n. Aqui, né, o n está fazendo o papel do x, tá? Certo? Qual é o valor de n que vai me retornar esse valor mínimo? Então, para quem lembra aí de equação do segundo grau, a gente tem esse ponto aqui embaixo que a gente chama de vértice. É o vértice da parábola, é aquele ponto em que ela faz essa mudança de crescimento. Não? Então, ela está caindo, diminuindo, e depois ela começa a crescer, né? Então, o vértice é aquele ponto que faz essa transição, essa mudança. E para a gente calcular o vértice de uma parábola, a gente tem aquelas fórmulas, certo? Que aí a gente chama ali de xv, que aqui a gente vai tratar como nv, ou seja, o valor n do vértice, porque aqui o n está fazendo o papel do x, né? É igual a b sobre 2a, certo? B sobre 2a. Menos b, desculpa, menos b sobre 2a. Tá? Menos b sobre 2a. Essa fórmula é que a gente usa para descobrir aí a coordenada x do vértice. Nesse caso é mais uma vez n do vértice, porque ele botou n e não x. Então, para descobrir aí esse valor do n, a gente vai substituir os valores. Aqui a gente tem o a igual a 5, como eu já falei, que é o que vem antes do x ao quadrado. O coeficiente b é o que vem antes do x, que nesse caso é o menos 195. E o c é o 15, que é aquele número solto, que nesse caso a gente nem vai usar. Certo? Então aqui o n para o valor mínimo é o menos b, ou seja, menos 195, sobre 2 vezes o a, que nesse caso o a aí vale 5. Então aqui o n, que vai retornar o valor que eu quero, é 195 dividido por 2 vezes 5, que é 10, ou seja, 19,5. Então 19,5 vai ser aquele valor que eu vou colocar aqui no n, em que vai trazer o valor da expressão o menor possível, tá? Só que 19,5 não é um valor inteiro, né? 19,5 é um valor quebrado. E aí, quando isso acontece, né? Nesse caso aí, quando eu tenho só coeficientes inteiros, e troco o n por um valor quebrado, né? Um valor que não é inteiro, esse valor mínimo, a gente consegue saber que ele é um valor que também não vai ser inteiro. E ele foi explicitamente aí, falou explicitamente na questão que esse valor é um valor inteiro. Então, para eu pegar o menor ali, eu vou pegar os valores inteiros perto do 19,5, porque o 19,5 vai me trazer o valor mínimo, então os valores que estão perto ali do 19,5 também vão ser os mínimos. E quem são os inteiros perto do 19,5? A gente tem o próprio 19 e a gente tem o 20, né? São os dois mais perto ali do 19,5. Se você olhar as opções, eu não tenho a opção 19, certo? Então fica claro que aí eu vou pegar o 20, que é
valor de n, que vai me trazer o menor valor possível para essa expressão. Então, é 20, letra C, de Cláudio.